Uma boa noite a todos novamente. Sou o professor Ítalo, engenheiro mecânico. Estou hoje trabalhando na Saleto Engenharia, na parte de avaliação de equipamentos, perícias, inspeções, e temos tido bastante sucesso, né, com a metodologia que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. A ideia do nosso encontro, do nosso debate, é trazer aqui para vocês uma prática recomendada para avaliação de máquinas, equipamentos e instalações de bens industriais, esse aqui foi o convite, né, no Simpla. Esse evento está sendo apresentado pela Saleto Edu, que é nossa divisão, é outro site, outra empresa voltada para treinamento e cursos na área de engenharia. O site é Saleto Edu, onde você pode entrar aqui por esse link, né? E tem vários cursos aí em andamento, que vocês podem participar conosco. Eu sou o Ítalo Coutinho, atualmente eu trabalho na Saleto Engenharia, sou engenheiro mecânico, tenho mestrado em administração, sou certificado PMP, também atuo como professor e coordenador de pós-graduação na PUC Minas. A prática recomendada que eu vou apresentar para vocês foi desenvolvida nos anos de 2018, 2019, 2020, no IBAP, Minas Gerais. O IBAP, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Em Minas, existe o IBAP, que é bastante atuante, ele já está há mais de 40 anos atuando no mercado de avaliações e perícias. Nós temos escrito rotineiramente para a revista do IBAP, que sai uma vez por ano, artigos técnicos voltados para avaliação de máquinas e equipamentos, né, na área de engenharia, ok? Depois fica o convite, né, para vocês acessarem aqui bapmg.com.br, baixarem as revistas para vocês terem acesso a esses artigos, a esses documentos aí voltados à área de avaliação e perícias. Bom, eu já fiz aqui a apresentação. Sim. Há umas 2 semanas ou 3 semanas atrás, o Josiel Gomes, que trabalha conosco aqui na Saleto Engenharia, ele fez uma apresentação da norma 14653, parte 5. Cadê? Parte 3, parte 2, 7, 6, parte 5. Vamos abri-la aqui. Então, essa norma, ela é uma proposta para fazer a avaliação de máquinas e equipamentos, instalações e bens industriais em geral. Nós vamos ver que essa norma, ela está disponível aqui, né, para você fazer a aquisição dela nesse site aqui do catálogo da BNT. Inclusive, quem é associado ao CREA pode fazer o download com desconto de 60%. Você vai pagar só 40% desse valor que está aqui, né? Então, vai sair aqui 40%, vai sair por R$ 50 essa norma. Você pode fazer a aquisição dessa norma. É uma norma vocês vão ver, a norma com 19 páginas. 19 páginas. E tem a missão, o objetivo de mostrar uma metodologia, uma forma para você avaliar máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral. Vamos entender isso aqui. Ela faz parte, como ela é a parte 5, tem a parte 1, que é de conceitos, glossário e fundamentos para avaliações. Então, você vai ter, nas outras partes, avaliação de bens imóveis rurais, urbanos e outras avaliações.
A parte 5 vai cuidar exclusivamente de máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral. Tanto máquinas, equipamentos, instalações e bens mecânicos, elétricos ou eletromecânicos. Bom, tem lá um galpão de estrutura metálica. Nós vamos utilizar a referência de máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral, ou a parte voltada para imóveis industriais. É importante você verificar qual a característica do galpão e qual dessas normas melhor vai se encaixar para você utilizar a metodologia mais adequada, ok? Então, quando a gente fala aqui em instalações, nós estamos falando de plantas industriais. O galpão, nós vamos entender mais como uma estrutura civil voltada para dar suporte a essas instalações industriais, às plantas industriais, tá? Então, quando tem aqui instalações e bens industriais, nós estamos falando aqui de uma linha de produção, por exemplo, perfeito? Máquinas e equipamentos. Podem ser equipamentos elétricos, um transformador, equipamentos mecânicos, um torno, né? Uma máquina de soldar vai ser elétrico ou vai ser mecânico? Vai ser elétrico. Tem mais característica lá de equipamentos elétricos. Quem tem mais facilidade para entender um equipamento desse na hora de avaliar? Um engenheiro eletricista ou um engenheiro mecânico? Bom, o mecânico faz uso lá da máquina de soldar para poder desenvolver os seus projetos. Porém, quem vai conseguir avaliar as condições de uso é o engenheiro eletricista. Se eu tiver equipamento elétrico, equipamento mecânico e estruturas civis para fazer a avaliação, nós vamos colocar 3 profissionais para fazerem um estudo de avaliação multidisciplinar. Cada um ali na sua área de atuação, onde se sentir mais confortável conforme as suas atribuições no CREA. Então, é importante dizer isso, porque a própria norma aqui, ela não vai deixar com tanta clareza. Já vou até abrir aqui a norma aqui para a gente poder falar sobre ela. Olha só, ela tem 23 páginas, né, contando capa, índice, essa parte toda, né? O seu objetivo, referências da norma, definições, glossário, símbolos e abreviaturas, questões voltadas à classificação de equipamentos, para você poder tipificar o bem, como que o bem se encontra. Então, quando fala que situação do bem, é como o bem se encontra, usado em condições, operando, paralisado, classificação dos bens em unidades industriais, a questão de terreno e infraestrutura, que nós falamos, das edificações também. Então, a prática recomendada do IBAP não vai entrar nesse detalhe. Mas olha só, é uma página citando na norma da BNT, uma página. As máquinas, equipamentos, acessórios, sistemas de utilidades, veículos. Então, na verdade, está tipificando tudo isso para você saber do que se trata cada equipamento. E aí, olha só, o laudo em si, uma página. O completo e simplificado, todos os dois na mesma página. Como identificar o valor patrimonial? É uma orientação de 1, 2 páginas. Então, ao percebermos isso, foi criado no IBAP Minas Gerais em 2018 para 2019 uma comissão para desenvolver uma prática recomendada para melhor explicar como, para melhor orientar, explicar como utilizar essa norma diante da experiência daqueles profissionais que estavam ali envolvidos. Entenderam o que foi feito? Nós pegamos essa norma, montamos um manual de como aplicar essa norma. E aí nós criamos aqui esse documento, que está disponível gratuitamente. A gente não precisa comprar, não. Está distribuição gratuita. No site do IBAP Minas Gerais.
Foi publicado ano passado, né, a última revisão, em 2022, em junho, completar um ano aí que está no ar, né? Junho de 2022, sob a minha coordenação, relatoria dos engenheiros mecânicos Débora e Gisele, e teve aqui a colaboração do Bernardo, Daniel, do Gisele também, do Gustavo, do Marcelo Benfica e da Rosângela Bom Tempo. E foi feita aqui uma revisão pelo Mário Lucas Gonçalves Esteves. Então, se você tiver curiosidade de procurar essa turminha no mercado, né, vocês vão ver que são profissionais que estão trabalhando com avaliação de máquinas e equipamentos há um bom tempo, sabe? Então, realmente, a gente buscou profissionais muito experientes para que eles pudessem nos orientar, né, no desenvolvimento dessa prática recomendada. Eu vou dar uma geral por ela, vou dar uma passada geral por ela, e aí eu vou abrir aqui para vocês fazerem algum comentário, tirarem alguma dúvida, tá bom? Só para não ter dúvida, pessoal, vocês estão vendo a minha tela, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Alguém me dá um feedback aí, por favor. Tudo certinho? Porque eu não estou vendo a tela aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, chat. Tum, tum, tum. Excelente, o Abraão está aí conosco. A Aline, engenheira de produção. Depois, pessoal, coloquem o LinkedIn de vocês aí para que a gente possa se conectar, se contatar também, né? É importante essa área voltada para avaliação. Eu sinto muita falta de termos, né? Grupos de discussão, grupos de trabalho, para trocar experiência, modelos, quais os melhores métodos para fazer avaliação de determinados tipos de equipamentos. Porque eu vou mostrar aqui em seguida para vocês essa possibilidade, né? Com essa prática recomendada de um passo a passo, sabe, Brown? Um passo a passo de como montar o seu laudo. Mas, assim, isso aqui foi uma visão, né, desse grupo de profissionais. Né? Com certeza, nós vamos ter aí outros profissionais, outras experiências para somar, né, numa situação dessa. Bom, a intenção, trabalhar, contribuir com o trabalho do perito avaliador de máquinas e equipamentos. Então, esse documento vai trazer de forma direta, de fácil compreensão, a boa prática para executar trabalhos voltados para, aí que está a delimitação do escopo aqui, ó, avaliação de máquinas e equipamentos na condição de bens isolados não instalados. Então, são equipamentos que estão ali perambulando, né? Um carro, uma máquina de solda, que não está ali fixo, ali, que não tem a base fixa, né? Então, por que nós fizemos esse fechamento desse escopo aqui? Tá? Apesar que você vai ver que a norma, a prática, perdão, a prática que nós apresentamos aqui, ela tem total condição de atender a 14653 como um todo, mas a gente fez esse foco porque para direcionar para esse assunto aqui, ó, bens isolados não instalados. A 14653, parte 5, apresenta não somente as máquinas e equipamentos isolados ou instalados, mas também bens instalados, complexos industriais, com bens instalados em processos produtivos e instalações industriais gerais. Porém, aqui está a justificativa, a fim de facilitar o entendimento, será tratado neste trabalho especificamente das máquinas e equipamentos de forma isolada e não instalada, apresentando ao perito avaliador uma narrativa para melhor entendimento e organização do seu trabalho diante das constantes demandas de avaliação. Então, vem aqui um histórico, né, sobre normatização, sobre o IBAP, sobre a 14653, que vem desde 2001, que é um conjunto de conhecimentos para você avaliar qualquer tipo de bem. A parte 1, procedimentos gerais. A parte 2, imóveis urbanos. A parte 3, imóveis rurais. A parte 4, empreendimentos, são galpões logísticos e similares. A parte 5 é isso que nós estamos falando, máquinas e equipamentos.
A 6, recursos naturais. E a 7, patrimônios históricos. Bom, aí nós vamos focar na parte 5. E o objetivo final é explicar como montar um laudo de avaliação de bens. Perfeito? Objetivo. Então, dentro desses objetivos, é importante a gente trazer esses pontos de atenção aqui para vocês. Trabalhar essa prática recomendada conjuntamente com a parte 1. O laudo técnico somente poderá ser emitido por um profissional que tiver CREA. Isso é importante. A Lei Federal 5194 regulamenta a prática de avaliações de bens e atribui no artigo 7º, a linha 6, como atividade exclusiva da engenharia, da arquitetura e agronomia, fazer a avaliação. Então, desde 66 já nos atribui essa capacidade. E no artigo 13, define que os documentos só terão valor jurídico quando emitidos por profissionais habilitados. Então, vejam bem, é importante que a avaliação de um bem, de um equipamento, seja feita por um profissional adequado para aquela avaliação. E esse profissional tem que ser um engenheiro registrado no CREA, seja CREA Minas ou qualquer CREA do Brasil. Porque, senão, quando isso vir para uma disputa judicial, ou um questionamento, por exemplo, de um banco, né? Poxa, foi entregue aqui a avaliação da indústria para o engenheiro, mas ele não tem, o CREA dele não está atualizado, né? Está inativo. Então, esse documento, esse trabalho, esse laudo, ele não vai ser adequado. Qual que é o objetivo desse documento? Divulgar práticas que foram vistas no mercado para avaliar máquinas, equipamentos e bens isolados não instalados. Apresentar uma terminologia e conceitos, aí extrapola... Opa, alguém tem alguma dúvida? Abriu o som, eu não vi quem foi. Eu, Abraão, só tá vendo. Diga, Abraão. É do site da BNT. Tá um pouco de barulho, Abraão. Se você conseguir escrever no chat, aí eu vou abrir o chat, que aí eu te respondo. Ah, vocês estão vendo a norma da BNT? Ah, entendi, peraí. Vou abrir aqui de novo a tela aqui. Eu estava apresentando a prática recomendada já do IBAP. Agora abriu aí certinho a prática recomendada do IBAP? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Deve ter voltado aí para a minha tela aqui. Ah, sim, o Yuri está falando que está tudo certinho. Bacana, desculpem, pessoal. Mas eu estava explicando a prática recomendada, tá? A terminologia que foi apresentada foi um estudo bacana que o Bernardo fez junto com os outros profissionais envolvidos. Então, a gente foi além do que nós tínhamos, vocês vão ver ali daqui a pouquinho, de terminologia lá na norma da BNT. Então, isso orienta bem mais o profissional a fazer o seu laudo, sabe? Sugerir um procedimento técnico, prático, amparado na lei e nas normas regulamentadoras vigentes. Contribuir para a disseminação no campo da engenharia de avaliações e buscar um padrão de qualidade nas avaliações de máquinas, equipamentos e bens isolados não instalados. Então, aqui tem as normas, né, as quais nós utilizamos para seguir esse trabalho, né? Não vou ficar lendo aqui. Todo um embasamento, inclusive, legal também, para fazer esse trabalho. Observamos também normas regulamentadoras, outras normas da BNT e também pronunciamentos, procedimentos contábeis da Receita Federal do Brasil e do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o 27 e o 01. Então, vem os termos e definições. O que é um acessório?
uma avaliação de bens. O que é um bem? O que é um bem similar? Que às vezes isso aqui dá uma dúvida danada, tá? E é importante você ter esse conceito bastante claro do que é um bem similar, porque às vezes você vai avaliar um equipamento e não existe um igual àquele. Puxa vida, essa bomba foi feita pela Áustria lá na época da Segunda Grande Guerra. Eu até conheci uma bomba de uma PCH feita na Áustria, na época da Segunda Grande Guerra. Como que você compara um equipamento desse para fazer uma avaliação dessa PCH? Você vai ter que buscar um similar. E aqui tem um conceito de bem similar. Bem com características relevantes, então tem que chamar a atenção. Você pode comparar essa bomba, por exemplo, uma bomba atual da Weir? Pode, se ela tiver características relevantes. Aí que entra um engenheiro mecânico que tem uma visão de equipamento hidroelétrico, né, de sistemas hidroelétricos, para poder defender essa tese dele de que é um equipamento que tem características relevantes. Na formação do valor, equivalentes ao avaliando, tais como função, desempenho operacional e estrutura construtiva. Aí vem as questões de custo. O que é uma depreciação? Do que se trata uma depreciação? Depreciação por desmontagem, equipamento, goodwill, que é a diferença entre o valor econômico de uma unidade industrial e seu valor patrimonial. Então, isso aqui já começa a levar discussões entre valor contábil e valor avaliado pela engenharia de qualquer equipamento. Idade aparente, instalações, linha de produção, questões de manutenção, o que é uma máquina, o módulo de uma máquina, um preço de liquidação forçada, uma reforma, uma repotenciação, salvado, seguro, o que é o sinistro, o que é o sistema, um sistema integrado, unidade industrial, valor de desmonte econômico, mercado para compra, mercado para venda, valor de sucata, valor em uso, valor em risco, valor patrimonial. Depois vem ativo imobilizado, contrato, custo de manutenção. Foram algumas informações aqui, retiradas até de outros documentos do próprio IBAP, tá vendo? Defeito, depreciação, despesas de venda, evento segurado, tem aqui as fontes, olha. Gasto de capital e vários outros conceitos que vão ser importantes para você construir o seu laudo. Ah, Ítalo, eu posso pegar esse glossário e colocar no meu laudo? Pode, não tem problema algum. Você vai citar essas fontes que estão aqui e vai falar também que isso foi retirado lá da prática recomendada do IBAP e colocar o site quando você retirou e todo aquele critério de ABNT para você poder fazer referenciamento. Bom, e da mesma forma que nós temos lá na norma da ABNT 14653, parte 5, também aqui tem uma classificação de setores, né? Para você poder identificar qual que é a planta industrial que você está atuando, o tipo do bem que você está atuando, então vem direto lá da prática da BNT, né? E a situação do bem. Você tem isolados instalados, isolados não instalados, integrados no processo da unidade industrial. Então, nós estamos tratando dos isolados não instalados. Já tem em negrito aqui. Então, esse é o foco dessa prática recomendada. Pessoal, a diferença de norma para a prática recomendada é que a norma ela já tem uma categoria mais superior no tipo,
na consideração de hierarquia de informações, né, do que é uma prática recomendada. A prática recomendada foi um grupo de profissionais que trabalham naquela área e que fizeram uma prática para recomendar outros profissionais a atuar dessa forma, tá bom? Bom, metodologia para avaliação. Vamos ao que importa aqui, né? Aí, nessa parte aqui, a gente vem orientando o passo a passo de como que deve ser feito o trabalho. Todos os itens, as dicas, o que é importante, o que você vai analisar, o custo, a utilidade, o assunto, as metodologias de avaliação. Então, há um critério de avaliação. Sempre pautar o trabalho na imparcialidade. É importante deixar isso aqui muito claro. A capacitação profissional. Se o equipamento é elétrico e mecânico, chamar 2 profissionais para atuar ali conjuntamente. Questão de sigilo, propriedade intelectual. Eu até sugiro você ter um termo, um contratinho ali com o seu cliente para deixar isso muito claro, sabe? Cuidado com conflito de interesses, né? Você está fazendo esse trabalho para essa empresa, mas uma subsidiária dela, você está contra ela como assistente técnico. Será que vai gerar algum conflito de interesses? Independência na atuação profissional. Então, o mecânico vai falar do que é do mecânico, o elétrico do mecânico, o elétrico do elétrico, o civil do civil. Competição por preços. Evitar essa questão na hora de apresentar os seus honorários, né? Quem dá o menor lance ali para fazer o trabalho, né? A questão da difusão do conhecimento técnico. Atentar também lei da oferta e da procura, como que está sendo aí essa questão desse equipamento, princípio da semelhança, 2 bens semelhantes e mercados semelhantes têm valores semelhantes, proporcionalidade, as diferenças de valor são proporcionais às diferenças das características relevantes dos bens, substituição, o que um bem pode dar de rentabilidade ao sistema, do maior e melhor uso, e o da exequibilidade. Quando existirem vários cenários ou possibilidades, são adotados os mais viáveis, levando em consideração a qualidade dada aos títulos líquidos e certos serem exequíveis, e que, portanto, podem ser objeto de execução. Exequíveis aqui que você pode executar aquele equipamento para pagar uma recuperação judicial, por exemplo. Ok? Atividades previstas, né? Aí você pode fazer o seu laudo por finalidade, alienação forçada, fusão, cisão, incorporação, garantia e penhora, seguro, patrimonial e comércio exterior. Um procedimento básico para fazer a avaliação. Método comparativo direto de dados do mercado, método de custos, comparativo direto e quantificação, somente para apuração de custos de reedição de bens do empreendimento, quando não for possível o método anterior. E a fundamentação, você tem que fundamentar o seu laudo. Por quê? O seu laudo não vai ser o mais fundamentado, mas você tem que dar uma base, uma credibilidade para o seu laudo. Então, vem aqui a questão do grau de fundamentação a partir da vistoria. Aí você começa, né, a classificar isso aqui, você vai fazer uma tabelinha e vai colocar no seu laudo. Ó, vistoria, né? Grau 1, caracterização sintética do bem com fotografias. Eu consigo também grau 2, complementos com fotografias. Então, conforme eu conseguir funcionamento, não foi possível observar o funcionamento, vai ganhar grau 1. Então, para cada item desse daqui, ó, fonte de informação do mercado, depreciação, eu vou apresentar um grau de fundamentação. Porque aqui eu vou limitar o meu laudo, entenderam? Essas são limitações do meu estudo. Fazer um laudo, eu estudo. Nada mais é do que um estudo. E vem uma coisa importante, que é depreciação. Pode ser arbitrada por uma metodologia
implícita no valor de mercado do bem. Valor de mercado de um carro, você consegue lá na tabela FIPE. Então, vai ser um grau 3. Não, você não tem esse carro mais no mercado. Você vai ter que calcular por uma metodologia consagrada. É possível? É possível. Então, você vai calcular. Arbitrada, não. Aí você vai ter que dizer. Eu penso que isso aqui vale tanto porque, né? Pesquisando aí no Mercado Livre, encontrei X situações. Um Fusca, ano 1977. Pode valer 10, 20, 30, como 50 mil reais. É possível. Só pesquisar no Mercado Livre, vocês vão ver essa variação de preço. Como que você vai enquadrar o laudo segundo o grau de fundamentação? Aí você tem uns pontos, tá vendo? Os pontos para você classificar. Para você, isso aqui vai dar a validade do seu trabalho, né? A seriedade do seu trabalho. Outros procedimentos específicos que é esperado aí. Você pode fazer um teste de impairment ou recuperabilidade dos ativos, que é o procedimento que mede a perda de capacidade de recuperação do valor contábil de um ativo. Então, isso aqui é um trabalho feito com o engenheiro e o contador. Basicamente, checa se o valor de venda e o valor em uso são maiores que o valor líquido contábil. Então, às vezes, lá no valor líquido contábil está um preço, porém o valor de mercado é maior. Então, você tem que fazer um ajuste contábil. É possível fazer isso aí, né? Os pronunciamentos do CPC, tem até uma lei que vai tratar desse assunto. As empresas deverão elaborar e deixar à disposição dos órgãos de fiscalização um laudo específico atestando se os investimentos feitos pela empresa serão recuperados ou não. Então, apesar que o teste é uma obrigação acessória, e todas as empresas estão sujeitas, como se trata de uma obrigação acessória, é uma obrigação que é preciso cumprir, caso contrário, existem punições. Consiste em verificar se o valor lançado nas demonstrações contábeis e bens das empresas são corretos ou não. Porque, às vezes, você tem lá no lançamento contábil determinados valores e vale muito mais. E aí a empresa vai para a recuperação judicial, né? Como que isso vai ser apresentado? Bom, em seguida, vocês se recordam que atrás, no grau de fundamentação, que a gente tem que ter uma metodologia para depreciação? Então, existem várias no mercado. Então, vamos trabalhar com uma metodologia consagrada. Então, vamos ver aqui a apresentação de uma metodologia de depreciação. Existem duas mais conhecidas, Hélio de Caires e o método Ross-Heideck, ok? O valor avaliado pelo método de Caires vai ser igual a 1 menos R vezes dx mais R vezes Vn. Vn é o valor de novo. Você vai lá, você consegue levantar quanto que vale novinho o equipamento? Consigo. O R é o valor residual, nós vamos falar sobre isso. E o dx é a função da depreciação. A função de depreciação é uma fórmula que é 1,34 dividido por 1 mais 0,34 vezes E do T pelo T. O que é o Tzinho e o T maiúsculo? O T maiúsculo, expectativa de útil do bem, de vida útil do bem, novo, igual ou similar. E o T é a idade aparente, calculada no base de estado de conservação pelo método de Heideck. Aí vem o fator H, que é o fator de perda de vida, o estado de conservação. Você fazendo uma avaliação visual, está novo. Entre novo e regular, regular, entre regular e reparo simples, reparos simples e importantes, vai dar esse fator H. Reparos importantes e sem valor. Aí vem o tempo aparente é igual ao T, que vai ser T vezes H dividido por 100. E também é importante você calcular qual que vai ser a depreciação acelerada ou pode ter uma aceleração freada, né, desse equipamento. E o coeficiente de manutenção, que é outro dado aqui que você vai utilizar também
para fazer a sua avaliação. Existe o coeficiente de trabalho, né, que você tem que visualizar a máquina. Então, está vendo que tudo isso daqui, um engenheiro tem que ir lá e visualizar o equipamento? É importante o engenheiro ir até a empresa para fazer a avaliação do equipamento. Não dá apenas pegar dados pela internet, receber e-mails, você tem que ir lá e verificar todas essas condições. Calcular a vida útil remanescente, né? Tem aqui a fórmula para calcular essa vida útil remanescente. Aqui nós vamos ter um exemplo do cálculo do valor de um sistema de secagem em leite em pó. Aí vem todo o passo a passo do cálculo aqui dessas variáveis para você chegar até no valor avaliado do bem. Perfeito? Bom, aí a questão aqui voltada à avaliação para liquidação forçada. Essa tabelinha aqui, ó, você pode montar essa tabelinha, montar uma memória de cálculo e utilizar, montar no Excel e utilizar para N laudos que você produzir. Mas é interessante fazer esse extrato para sair no seu laudo. As questões voltadas aí para a liquidação forçada tem longa vinculação com as avaliações cuja finalidade são as garantias bancárias, dada a impossibilidade de se realizar avaliações em bases comparativas. O desafio do trabalho é tentar refletir a conjuntura atual nas variáveis-chave da função financeira, taxa e período. Então, você vai ter aqui também uma fórmula para trabalhar com o valor da liquidação forçada do equipamento, onde VA, o valor avaliado, que está aqui em cima, aqui, que você calculou anteriormente. O I, a taxa de juros, está levando em consideração, e o prazo médio para a venda do bem. Ok? Bom, aí algumas boas práticas aqui, né? Antes da vistoria, o que deve ser feito? Nós trouxemos isso aqui, né? Essas orientações, coisa que não tem lá na 14653, parte 5. Então, a gente apresentou o que deve ser feito antes da vistoria. Isso aqui é como se fosse um checklist, né, pessoal? Você vai começar a fazer o trabalho. O que você tem que fazer? Então, aparecer um serviço aí na sua empresa, no seu escritório. Antes de você fazer o trabalho, o que você tem que fazer? Está tudo aqui orientado aqui para vocês. Durante a vistoria, acho muito importante fazer uma ata, um briefing do trabalho, explicar o que você está indo lá fazer, para depois começar. Durante a vistoria, o registro. Hoje tem câmera 360, câmera termográfica, vídeo. Aí você tem que ter autorização para fazer vídeo previamente, né? Antes de você ir para fazer a vistoria, pedir essa autorização. E após a vistoria. Ok? Importante, hein? Testar o resultado obtido, cálculos e verificar a normalidade de valores obtidos. Ver se faz sentido aquilo que você desenvolveu. Elaborar o laudo com linguagem adequada. E aqui tem um checklist que nós vamos apresentar para vocês lá no final. Qualidade das informações que você tem que ter na hora de apresentar o seu laudo, né? O modelo checklist, então a emissão da RT, estudo prévio, EPI, né? Tudo isso. O conteúdo do laudo. Então, aqui, quais são os capítulos do laudo, né? Nossa sugestão do que deverá conter. Algumas tecnologias para levantamento de dados, né? Drone, termografia, câmera 360, trem a laser, nível a laser, boroscópio. Organizar a guarda das informações, aplicativos e softwares, né? Timestamp para registrar a foto, diário de obra para fazer um relatório prévio. A Bosch tem um aplicativo Toolbox muito interessante, a FLIR Tools, que é da câmera termográfica. E aí, um modelo de checklist para você fazer a visita no local. O endereço da visita, o proprietário, o setor econômico, tudo isso aqui você vai preencher antes de estar lá, né?
Todos os dados. Aí dados de contrato, descrição do bem, aí marca, modelo, número de série de fabricação. No momento lá você vai desenvolver isso, né? E qual que é a atividade básica para o laudo? O que você tem que ir lá fazer, né? O checklist para avaliar. Então, você tem que levantar coeficiente de trabalho, coeficiente de manutenção, estado de conservação, tudo isso. Então, essa prática recomendada, a simples leitura dela, não deixando de avaliar a ABNT 14653, parte 5, já é um passo a passo para você elaborar o seu laudo. Então, essa foi a nossa contribuição. Aqui tem um exemplo dos cálculos, né? Não tem um exemplo de um laudo pronto, mas tem ali os capítulos que um laudo deve ter, as partes. Esses checklists são fantásticos, ajudam demais para você poder realizar os seus trabalhos, né? Então, assim, acredito que foi uma contribuição bacana para esse setor aí, para esse tipo de trabalho. Minha internet está oscilando. Sim, Elimar, nós vamos mandar depois o link para vocês. Isso mesmo, Aline, a ideia é que a gente apresente esse checklist para te ajudar você fazer o laudo, entendeu? Mas aquilo lá que está assim, antes, durante, depois, nossa, aquilo é fundamental seguir cada passo daquele. Transforma aquilo também num checklist para você poder fazer o seu laudo de avaliação. Vai te orientar muito, porque quando você chega lá na indústria, tudo é corrido. Quando você chega na empresa para fazer a avaliação, tudo é muito corrido. Então, se você faz um levantamento, uma análise com calma antes, no seu escritório, para depois estar lá para fazer o seu trabalho, é outro caso. Né? Você vai obter muito mais melhores resultados. Gente, hoje o bate-papo era sobre essa prática recomendada. Me coloco à disposição, né? Lá no LinkedIn eu estou lá como Ítalo Coutinho. Vou deixar aqui também o meu e-mail e o meu WhatsApp, caso vocês queiram algum contato, né? Me coloco à disposição para orientá-los. Ítalo, nós estamos montando aqui um laudo, estou com uma dúvida aqui, qual que é o método melhor de utilizar, se os cálculos que nós estamos fazendo, eles estão adequados, né? Estou à disposição aí de ajudá-los, tá? E quando eu falo isso, eu falo de coração mesmo, que eu aprendo muito, né? Quando a gente acaba ajudando, orientando, a gente aprende demais outras situações. Aline, viu a oportunidade para engenheira de produção no Banco BNDES ano passado. Acabei tendo dúvidas sobre a engenharia de produção nas avaliações de máquinas e equipamentos. Procurei a ajuda ao CREA e fui orientado a fazer uma pós-graduação credenciada pelo CREA de engenharia de manutenção para melhorar as habilidades de avaliação. Mas sempre fico na dúvida se eu posso, de fato, fazer o laudo sozinha ou se vou necessitar de um engenheiro mecânico. Aline, eu vou te dizer o seguinte: essa orientação de fazer uma pós de engenharia de manutenção, que, por exemplo, na PUC Minas tem uma pós, e me parece que ela é credenciada no CREA. Se não for, você depois pode registrá-la, possivelmente no seu CREA, como você ter feito a pós. Eu digo isso porque eu sou coordenador de 5 pós, e todas as nossas 5 pós lá na, na PUC, o engenheiro ou engenheira pode depois registrar no CREA, tá? Bacana essa ideia aí sobre, mas eu acho o seguinte: seu equipamento é eminentemente mecânico, assina você e o engenheiro mecânico na hora de fazer o laudo. Talvez você vai fazer, levantar as informações, pegar a maior parte dos dados, mas, por exemplo, aquele barulhinho que tem lá na engrenagem, no rolamento, perdão, né? Essa percepção do equipamento, o engenheiro mecânico vai ter melhor percepção. Agora, do uso daquele equipamento na indústria. Às vezes você vai poder dizer a produtividade, o uso melhor do que o engenheiro mecânico, você da área de produção. Entendeu como dá para fazer um bate-bola bacana aí, tá? Então, bacana fazer essa pós de engenharia de manutenção, acho super importante. Consulta lá o coordenador, na página da PUC Minas tem lá, fale com o coordenador, você tira sua dúvida se ela depois vai ser anotada no seu CREA.
mas faça os laudos com a ajuda de um engenheiro mecânico, tá bom? Ao final lá lendo, né? Vocês lendo aí, tá? Yuri, a prática recomendada do IBAP está no site do IBAP Minas. Você vai lá em normas, na parte de normas está lá à disposição, tá? Esse material que eu acabei de mostrar que está gratuito aí para você, Yuri, lá no site do IBAP Minas, na parte de normas. A norma ABNT 14653, parte 5, aí vocês têm que adquirir no site ABNT Catálogo. Você, engenheiro em dia com CREA, você vai ter um desconto de 60%. Então, se custa R$100, você vai ter que pagar, você vai pagar R$40, tá? A gravação dessa aula a gente vai deixar depois disponível. A gente vai mandar um e-mail para vocês, né? Quem estava presente que vai receber o certificado dessa aula que nós fizemos hoje. Eu já fiz essa pós, já consegui. Ah, que bacana, Aline, que chique. É isso mesmo. Que bom que você já conseguiu. Não é difícil, não. É só levar a documentação para o CREA, né? É claro que o CREA vai cobrar de uma universidade de primeira linha como a PUC Minas. Posso entrar em contato com você? Pode sim, Aline. Eu coloquei em cima aí meu WhatsApp, depois você dá uma olhada aí, por favor. O Yuri, da M1 Consultoria, na nossa empresa fazemos avaliações de máquinas e equipamentos com os engenheiros de cada especialidade. Isso aí, Yuri. Mas você entende que você pode ter um único laudo e o mecânico e o eletricista assinarem juntos ao final, porque você tem características mecânicas e elétricas dos equipamentos, né? É possível isso aí. Bacana? Bom, gente, esse seria um primeiro bate-papo, tá? Me coloco à disposição aí para ajudá-los. Mais em cima aí coloquei meu e-mail, coloquei meu WhatsApp também. E espero em breve vê-los aí em outras iniciativas, né? Sigam o Instagram da Saleta Edu. A gente sempre coloca lá as agendas aí dos nossos. Um minutinho, peraí. Pronto. @Saleto Edu, né? Saleto com 2T, Edu. Siga o nosso Instagram, nosso LinkedIn também, que a gente sempre está promovendo aí esse tipo de debate, esses encontros aí, como nós fizemos hoje, tá bom? E se tiverem no futuro mais dúvidas, né, o que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Grande abraço, boa noite para vocês aí e até o próximo encontro. Obrigado, pessoal.